A gente vai falar aqui um pouquinho, deixa eu só me adaptar aqui. Legal. Tá bom aqui? Beleza. Então, a gente vai falar hoje como aplicar corretamente os conceitos do APPCC, ou HACCP, ou HACCP, na eliminação de riscos de antibiótico no recebimento de leite. Eu sei que muitos de vocês já fazem isso, mas é importante a gente reforçar o seguinte: existem metodologias, existe uma forma de você quantificar esse tipo de ação. Isso é uma coisa que é pouco aplicada aqui no Brasil, e a gente vai mostrar exatamente esse tipo de ferramenta, tá? Bom, segurança dos alimentos. Hoje nós temos muitas demandas. Eu gosto muito dessa charge aqui, que mostra bem. Isso aqui é um Thanksgiving, né? Desculpe, um Halloween. Então, a pessoa está distribuindo um doce e as crianças estão perguntando: tia, você tem guloseima sem glúten? Eu tenho intolerância à lactose, eu não posso comer amêndoas, eu tenho caramelofobia, eu tenho alergia a nozes, quero bala sem corantes. Por favor, só com orgânicos. Você tem chocolate vegano? Esse é o tipo de coisa que nós temos hoje. Que coisas que tempo atrás nós não tínhamos. Porque o consumidor está muito mais exigente. Esse é o ponto. O consumidor está mais informado, ele tem mais informações. Então, o nível de exigência deles chega muitas vezes ao que a gente mostra aqui nessa charge. E os medicamentos, eu vou colocar coloquei alguns deles aqui, inclusive estão no Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, que o Dermerval vai falar em seguida, mas que muitos deles deixam resíduo no leite. Por exemplo, albendazol está no Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, mas não tem kit para isso. Ah, mas como é que eu vou controlar? Você não pode controlar, porque não tem forma de controlar, mas pode acontecer, por exemplo, de ser feita análise no Plano Nacional de Resíduos e Contaminantes e você ter uma não conformidade. Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui. Então, isso a gente precisa conhecer para saber. Tá? Como lidar com as expectativas? Tem um casalzinho romântico, né? Uma estrela cadente, faça o pedido. Socorro! Por quê? É muito difícil você lidar com tudo isso. É muita coisa quando você tem auditorias, cobranças, exigências de clientes, legislação. Você tem que saber como é que vai lidar com tudo isso. Você precisa ter o quê? Coisas que te ajudem a resolver. Ferramentas práticas para te ajudar a resolver. Tá? Então, o plano APPCC, isso aqui foi uma grande evolução. Só relembrando, isso aqui foi desenvolvido na época da corrida espacial. Por quê? Tinha um problema muito simples: eu vou mandar a gente para o espaço. Lá, eles vão comer uma comida e podem passar mal. O que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Então, existia naquela época, o conceito era: vamos analisar mais. Só que, como eu garanto 100% de segurança nos alimentos? Analisando 100%. Obviamente, isso não dá para fazer. Então, chegou no momento em que o aumento de análise, o aumento da carga amostral, o aumento da quantidade de coisas que se tinha que analisar, aumentou tanto o custo da indústria que isso ficou inviável. E outra coisa, começamos a ter problemas do tipo contaminação microbiológica, que tem a seguinte coisa: análise, por exemplo, de patógenos. O que diz a análise de patógenos? Você pega uma amostra, 25 gramas, 50 gramas, 100 gramas, 200 gramas, por exemplo, salmonela, e analisa presença e ausência. Tá bom, mas o que isso garante? Existem estudos que mostram que uma amostra contaminada, se você pegar 1 quilo de amostra contaminada e fizer
dividir em 20 porções de 50 gramas, a sua chance de encontrar a amostra contaminada, se essa amostra for de contaminação baixa, qual que é? 10 a 15%. Por quê? Eu só vou encontrar naquela parte que eu estou analisando. Então, para isso foi desenvolvido exatamente esse tipo de metodologia, o HACCP, que no Brasil foi traduzido para a PPCC. Eu sempre gosto de deixar isso aqui, porque tem uma sutil diferença entre a tradução brasileira e o conceito original. O que diz essa metodologia? Só relembrando. Ela diz o seguinte: eu preciso estudar o meu processo, encontrar o ponto crítico e controlar o ponto crítico, porque através desse ponto crítico, do controle desse ponto crítico, eu tenho controle sobre o processo. E é ele que vai garantir que dali para frente eu não vou ter contaminação por aquele item que eu estou controlando. Tá? Isso é muito simples. Ele é complexo, muitas vezes, da gente entender qual é o ponto crítico, mas isso foi desenvolvido por quê? Primeiro, eu não posso ter custo, o famoso, né? Eu não posso ter o molho mais caro do que o peixe. Eu preciso ter a coisa controlada. O controle não pode ser mais caro que o produto, basicamente falando. Então, foi por isso que foi desenvolvido. Então, o que eu tenho? No Brasil, análise de perigos e pontos críticos de controle. No original, análise de perigos e controle de pontos críticos. Tá? É ligeiramente diferente, mas vem a pergunta: controlar o ponto crítico ou ter um ponto crítico de controle? Muitas vezes, gente, o que a gente tem no nosso processo? Tem um ponto crítico de controle, mas não tem controle sobre o ponto crítico. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Você só tem um controle, às vezes você vai e pergunta: você está fazendo essa análise? Estou. E se der um desvio, o que você faz? Ah, tenho que fazer tal coisa, tomar uma ação. Mas você está tomando essa ação? Não. Então o que você tem? Você tem um ponto crítico de controle, mas você não tem o controle sobre o ponto crítico. Porque você tem que ter ação efetiva, aquilo tem que garantir que eu elimino ou controlo o perigo com um determinado nível. Então, a sua decisão dirá quais são os seus resultados práticos. Tá? Isso aqui eu já falei. Isso aqui, eu posso dizer para vocês, que eu já fui, hoje eu estou do outro lado estou aqui na parte de fornecimento de diagnóstico, mas eu tive por mais de 30 anos trabalhando dentro das indústrias. E isso faz muita diferença, mas muita diferença mesmo. Quando você toma o controle da situação e descobre o que controlar, sua vida vai ficar muito mais fácil. Sua vida vai ficar muito mais tranquila, porque você tem o processo controlado. E muitas vezes a gente não vê isso sendo aplicado na indústria de alimentos, como deveria. Então, a árvore decisória do APPCC. Isso aqui todo mundo normalmente faz, identificar os perigos, isso aqui não tem nenhum tipo de novidade. Determinar os PCCs muitas vezes, isso aqui a gente tem, no caso de leite, é um clássico, a análise de resíduos de antibióticos é considerado um PCC por todos os programas. Muitas vezes você controla isso como um programa de pré-requisito, nem coloca no APPCC, ou já coloca como ponto crítico. O ponto é determinar limites de controle para o PCC. Aqui, muitas vezes, vem a primeira falha, porque você só diz o seguinte: eu analiso resíduo de antibiótico. Mas a pergunta é, primeiro, o que você analisa? Você analisa todos os antibióticos? Não. Na prática, não dá para fazer isso daqui. É inviável. Ou por custo ou por tempo. Tá?
Alguém aqui tem um controle que analisa 100% de todos os antibióticos sempre no recebimento do leite? Alguém tem? Não. Normalmente vocês analisam o quê? Beta e tetra. Ou no HE beta tetrasulfa. Então, esse é o ponto, gente. Se você não tem como analisar tudo. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar com alimentos, o pessoal dizia, usa o método microbiológico, que aí você controla tudo. Tá? A pergunta é, o que garante esse método? Você tem que estudar, e normalmente esse método dá uma cobertura muito aquém daquilo que você acredita que ele realmente dá. Estabelecer um monitoramento e controle dos PCCs. Algum de vocês aqui trabalha com detector de metal? Na linha, não? Produto em pó? Silvana trabalha. Quando é resíduo metálico, normalmente, vocês sabem como é que a gente responde se tem resíduo metálico ou não, quando passa no detector de metais? Vocês sabem como é que a gente responde isso? Coloca no controle? Vocês já viram um controle de resíduo desse aí? Normalmente todo mundo coloca o que vem no equipamento. Detecção de materiais ferrosos com volume, com o diâmetro máximo de, por exemplo, 1 milímetro, meio milímetro, depende da qualidade do detector. Aço inox, 2 milímetros. Materiais não ferrosos, 3 milímetros. Você quantificou e explicou o que você controla. Aquilo está claro, nenhum auditor tem dúvida. Então, o que ele faz? Me dá a sua cartela, me dá o seu corpo de prova, me dá o seu padrão e passa lá para ver se está detectando. Aí você passa, o detector tem que parar. Simples. Isso é uma coisa objetiva. Aqui você tem que estabelecer ações para correção dos desvios dos limites críticos, estabelecer ações, procedimento de verificação, estabelecer documentos de registro. Normalmente, gente, no leite, a gente para aqui, tá? A gente para no ponto 3. Porque quando você escolhe um método, isso para a maioria das indústrias acabou. Você não sabe, você não evoluiu isso daí. E a pergunta é, vocês sabem por que para aí? Por que para no ponto 3? Alguém evoluiu acima do ponto 3? Alguém sabe quanto os kits detectam, por exemplo? Quanto eles atendem à legislação? Alguém já pediu isso para vocês? Da fiscalização? Auditoria? Vocês sabem por que o pessoal não pede? Por um problema muito simples, porque eles não sabem. O pessoal não tem esse tipo de informação, porque no Brasil nós ainda não temos essa evolução em termos disso. O pessoal fala, primeiro, kit de análise de antibiótico ou análise de antibiótico, é tudo a mesma coisa. Infelizmente não é. Infelizmente não é. Seria bom se fosse, mas não é. Tá? Essa árvore decisória, aqui eu tirei da FSSC 22000, que nada mais é do que a metodologia original também do APPCC. Isso aqui muda o nome, mas a coisa é toda igual. Tá? Então, você tem que garantir que o PCC controla o resíduo de antibiótico. O ponto é, o que eu estou controlando? Normalmente, o que você quer atender? A legislação? Ou você quer atender uma recomendação, uma determinação de um cliente? Então, você tem que entender esse tipo de coisa. Aí vem a pergunta, tá bom, mas como é que eu determino o meu nível de proteção? Ou o meu nível de risco? Isso aqui são o que a gente chama de coisas complementares. Se eu tenho 95% de proteção, eu tenho 5% de chance de falha. Se eu tenho 70% de proteção, eu tenho 30% de falha, é sempre complementar. Tá?
Por que eu preciso disso? Para estimar o que está em risco para uma operação. E por que eu preciso estimar o que está em risco para uma operação, gente? Porque eu preciso saber o seguinte, que risco eu estou correndo quando eu recebo leite? Que risco eu estou correndo quando o leite entra? Por quê? Alguém aqui produz queijo? Levanta a mão que produz queijo. O que acontece quando a massa atrasa a fermentação? O queijo sai melhor? Não, o queijo sai pior. Aí sempre vem aquele inteligente que fala, mas não tem problema, a gente produz requeijão, joga a massa para produzir requeijão. Aí o requeijão sai uma porcaria, sai fora de padrão. Aí perde rendimento, não está dando renda, não está dando o rendimento, o custo do queijo está alto. Aí você fala, analisou antibiótico? Analisou. E o que deu? Deu negativo. Então não tem resíduo de antibiótico. Depende do que você está usando. Depende do que você está fazendo. Por isso você tem que conhecer o seu risco. Por isso que a gente propõe sempre o uso de uma metodologia que seja mensurável. Tá? Vamos no exemplo prático aqui. Como é que eu faço essa análise? Você está falando, tá bom, me mostra um exemplo. Preciso saber o que eu tenho. Muito bem. Quais perigos são controlados pelo ponto? O que eu controlo? Que antibióticos eu controlo? Controlo beta e tetra. Tá bom. Ótimo, não preciso saber mais nada por enquanto. Qual o nível de garantia proporcionado pelo controle do ponto crítico? Por que eu preciso saber disso? Porque eu preciso quantificar. Se eu não quantifico, eu não tenho condição de saber qual é o meu potencial de risco. Qual é o nível de garantia proporcionado? Tá? A garantia do controle é dada pela validação oficial da metodologia. Então, eu busco primeiro o quê? A documentação oficial da metodologia. Por que eu busco isso, gente? Porque eu preciso ter um nível de garantia que alguém já fez que seja de uma forma independente, para me ajudar no dia a dia, para que eu não precise refazer, porque muitas vezes eu não tenho as ferramentas corretas, eu não tenho as ferramentas suficientes e necessárias para fazer esse tipo de validação. Mesmo porque essa validação, normalmente, ela não é tão simples de ser feita. Infelizmente, um laboratório de recebimento de leite, o pessoal não tem tempo de ficar fazendo esse tipo de validação. Não é o propósito da empresa ficar fazendo validação de kits. Evidentemente, tem empresas grandes que têm sistemas que podem fazer esse tipo de coisa. Mas a maioria das empresas não tem condição de fazer isso. Isso aqui eu gosto de frisar, a garantia deve ser numérica, quantificável e colocada no plano. Devem ser estabelecidas as formas de validação e procedimentos de verificação, garantindo a confiabilidade do processo APPCC e HACCP. Como escolher seu método? Então, você pode utilizar isso aqui, você não tem que comprar da gente para usar, tá? A gente pode ajudar vocês com isso aqui. Metodologia desenvolvida pela Somaticel, baseada na metodologia APPCC e o teorema de Bayes. O teorema de Bayes é um teorema bem simples, que ele trabalha com o quê? Probabilidades. Tá? Isso aqui não é uma coisa complicada. Só você tem que organizar as informações para saber o que pode acontecer. Eu vou mostrar para vocês um exemplo prático, vocês vão ver, que é bem simples de entender. Determine o nível de proteção que você quer para o seu processo. Conheça o seu nível de segurança e determine a sua chance de ocorrência de problemas e o seu nível de proteção. Por que isso é importante, gente? Quando eu faço meu orçamento anual, eu já fiz o orçamento anual trabalhando em indústria, eu tinha que saber o seguinte, tá bom, quanto eu vou gastar um determinado tipo de coisa? Que proteção ela vai me dar? Isso vai me dar. Porque se a proteção que vai me dar é menor do que o que eu estou gastando mal o meu dinheiro. Eu estou gastando pior. Se é o meu dinheiro, eu tomo uma decisão e acabou. Se é o dinheiro dos outros, eu vou ser cobrado por isso.
Eu tenho que ter mais responsabilidade ainda. É o mesmo conceito do dinheiro público. O dinheiro público não é de ninguém, é de todo mundo. Então, eu tenho que ter responsabilidade com aquilo ali. E o dinheiro da empresa ele é mais importante que o meu dinheiro. Porque é o dinheiro da empresa que vai me pagar. Se a empresa está tendo prejuízo, ela pode não me pagar depois, porque ela pode não ter dinheiro. Então, é mais importante do que o meu. Notem. Tá? Então, isso aqui é bem importante. Determine sua chance de ocorrência de problemas e seu nível de proteção. Muito bem. Como é que a gente faz isso? Bom, como é que eu faço esse diabo desse cálculo aí, utilizando essa ferramenta, e as coisas que você está me falando? Isso deve ser muito complexo. Não, não é complexo, gente. Eu vou mostrar para vocês que é bem simples até. Muito bem. Vamos tomar como base uma operação bem simples, tá? Uma empresa de porte médio, que trabalha com 10 carregamentos de leite por dia, 10 mil litros por carga, tudo para facilitar a conta, porque eu sou ruim de conta mesmo, então não estou preocupado com isso. Vou fazer um negócio bem simples para mim. Tá? E utilizo um método com nível de proteção de 75%. Ah, mas de onde você tirou isso? São métodos que existem no mercado normalmente. Basta você pesquisar que você vai achar essas informações. Ah, mas eu não tenho essas informações. Vocês podem fornecer para a gente? Claro. E eu preciso comprar de vocês? Não. Vocês podem ter essa informação sem nenhum tipo de problema, é gratuita, tá? Muito bem. Quanto isso significa em termos de volume e custo? Tá bom, eu uso isso daqui. O que isso vai significar para mim? Eu acho que está bom. Muito bem. Tá bom. Então, vamos lá. Cálculo do risco e custo. 10 recebimentos por dia são 300 recebimentos por mês. Até aqui tudo certo? 3.650 recebimentos por ano. Acertei no cálculo? Por enquanto estou indo bem, né? Não estou errando. Um índice médio do leite contaminado de 0,5%. Tá? 0,5%. Tá? É alto ou é baixo isso aqui? Quem acha que é alto? Tem uma contaminação menor que 0,5%. Chutei muito fora, não? É baixo? Ou alto? Agora eu fiquei curioso. Quem acha que é alto, levanta a mão. Quem acha que é baixo? Levanta a mão. Ninguém acha nada? Nossa. Vocês têm que ter uma opinião, gente. Alto? Baixo? Ah, tudo bem. Não tem problema, para o cálculo serve. Tá? É que isso aqui, gente, às vezes, o que acontece? Quando você coloca as coisas em termos anuais, a coisa cresce muito. E com a desgraça do leite? A desgraça do leite o leite é produzido todo dia. A vaca não tira férias. Todo dia tem que ordenhar. Aquela história que todo mundo conhece. A famosa praga do bezerro. Não tem jeito. Então, calculando isso aqui, eu tenho 18,25 casos no ano. Tá? Se eu tenho esse teste aqui com 25%, o que acontece? Em 4,5 vezes por ano, 4 vezes por ano, eu não vou detectar. Ah, mas 4 vezes por ano não é nada. Será que não é, gente? Olha, perda de volume de leite, vamos considerar só os 10 mil litros de leite, 4,5 vezes por ano, a 45 mil litros de leite, dá um valor aqui, de novo, eu sou ruim de conta e não gosto de fazer conta difícil, R$2 o litro de leite. Vocês vão falar, não, mas custa mais do que isso. Tá bom, mas eu estou dando desconto. Estou vendendo a 2. Quem quer comprar? Muita gente, né? R$2 o litro de leite, tá bom. Tá bom ou não tá? É que eu não tenho para vender, né? Mas eu estou oferecendo. Pô. Então, o que isso aqui significa? Um prejuízo de 90 mil. Mas o que acontece? Não aparece, gente. Por que não vai aparecer? Porque você não tem condição de detectar. Você não fez esse tipo de análise. Você não sabe o que está acontecendo.
Ah, mas por que eu tenho que fazer essa desgraça desse cálculo? Você não precisa fazer. Não é obrigado a fazer, ninguém está cobrando vocês. A questão não é essa, a questão é que vocês podem fazer. A questão é que vocês podem melhorar o processo de vocês e proporcionar uma economia, nesse caso aqui, desse laticínio, de R$90 mil por ano. Ou prevenir R$90 mil por ano. Isso aqui é um carro. É um carro zero. É um bônus, é uma coisa que pode acontecer. Simplesmente fazendo o quê? Pegando um pedaço de papel, analisando a qualidade do que você compra e avaliando aquilo que onde você está colocando o seu dinheiro ou onde você está colocando o dinheiro da sua empresa, que é mais importante ainda, porque você vai ser cobrado. Por que isso aqui é importante? Para você cobrar certo a empresa, para não ficar com aquele negócio. O problema está no fermento, o problema está no outro lugar, você sabe exatamente de quem você vai cobrar. Tá? Mas vem aquela pergunta, mas e os kits multidrogas, que não detectam tudo? Isso aqui é um dos kits que está no mercado. Quando você olha, por exemplo, o perfil, a ficha de garantia, o Marcelo mostrou a bula do remédio. A bula do kit o que vem dentro dele, a garantia que ele te dá. Por exemplo, ele te dá beta-lactâmico 8 de 16. Te dá 50% de proteção. Nós temos vários clientes no Brasil que utilizam isso daqui. E o cara está muito satisfeito. Ele fala, não, estou detectando tudo. Aí você pergunta, você tem problema? Muitos. Pelo menos uma vez por mês eu tenho problema. Às vezes 2 vezes por mês. E o cara está feliz. É como eu digo, a felicidade é uma questão subjetiva. Você pode ficar feliz com um monte de coisa. Tem gente que fica feliz até com problema. Não tem problema. Eu não gosto, mas tudo bem. Isso aqui, por exemplo, o que a gente mostra. O nosso caso, um kit que nós trouxemos para o Brasil, por quê? Por que eu trouxe esse kit aqui para o Brasil? E só trabalhamos com esse aqui, Bet Tetra. Por quê? Eu estive do lado de balcão, do mesmo lado que vocês, sei o que dá de problema e não gostaria que vocês tivessem o mesmo tipo de problema. Então, por isso que a gente oferece o quê? Proteção de 100%. Não vou ficar passando isso daqui, nem ficando me perdendo em detalhe aqui. Tá? Proteção de 100%, por exemplo, para beta-lactâmico. E proteção de 100% para tetraciclina. Por que eu estou falando de 100%? Porque naquele cálculo, gente, se o nível de falha é igual a 0, o nível de proteção é igual a 100. Então, a chance de eu ter entrada de leite contaminado usando esse tipo de kit, usando a ferramenta PPCC, é 0. E proteção de 100%. Por isso que a gente fala, é uma coisa muito simples. Qual é o grande problema? O grande problema não é fazer essa conta aqui. O grande problema é você escolher a ferramenta certa, o limite que você quer. É a mesma coisa que você entrar na estrada com um carro que começa um marcador de velocidade a partir de 80 km por hora e o limite da estrada é 60. A chance de você ser multado sem saber é grande. É a mesma coisa que acontece com a análise. A análise não tem capacidade de detectar aquilo que você precisa. Ah, mas por que isso acontece no Brasil? Porque o Brasil é um mercado diferente dos outros mercados do mundo. Os aspectos regulatórios, muitas vezes, fazem com que um kit que vende muito lá fora, por exemplo, no mercado americano, no mercado europeu, que você tem uma regulação que permite a venda de determinadas drogas e uma forma de venda das drogas que é diferente aqui do Brasil, faz com que você tenha um problema que lá fora não teria, usando o mesmo kit. Não é o kit, muitas vezes, que está errado, é a forma como ele é vendido aqui no Brasil, no mercado brasileiro. É a mesma coisa que eu comprar um carro que no marcador de velocidade vem em milhas, eu estou
no marcador a 80 por hora em milhas, o limite da estrada é 80 km por hora, e eu achar que está tudo certo. O que vai acontecer? Conversão de milha para quilômetro, quem sabe? Curiosidade, alguém tem aqui? É ao redor de 1,6. Então vai dar mais ou menos 80 vai para 120. É a mesma coisa. O carro está errado? Não. O carro está certo. O problema é, aonde eu estou usando aquela ferramenta não é adequada para me dar a resposta que eu preciso. Medidas práticas, então. O que a gente tem que fazer? Um dos pontos, isso aqui eu agradeço inclusive ao pessoal da Lático, que me pediu para a gente fazer o procedimento operacional padrão, e nós já incorporamos também no nosso processo, que é o procedimento operacional padrão. Vocês podem me oferecer um procedimento operacional padrão? Sim. Isso é legal também, gente. A gente aprende com a necessidade do cliente. Tudo que o cliente nos pede, a gente acha que é bacana, a gente incorpora no nosso histórico e oferecemos para os outros clientes. Porque isso daí é uma coisa que a gente precisa fazer na área de alimentos, que é o que a área da aviação faz. Vocês conhecem como é que funciona? Vamos um pouquinho mais para trás. O HACCP, o APPCC, ele foi desenvolvido por uma outra ferramenta de engenharia, que se chama FEMEA, tá? Que é Failure Mode e Effect Analysis. É o modo em que houve a falha e a análise da causa. O que causou aquele efeito. Por que eu estou falando isso da aviação? A aviação ela funciona da seguinte forma. Um erro que aconteceu com um avião, depois de descoberto, não acontece de novo. Porque todos os aviões, todos daquele mesmo modelo, que utilizam a mesma tecnologia, que podem ocasionar o mesmo tipo de falha, têm que ser modificados. Todos. Se acontecer um erro, por exemplo, com um operador de voo, um controlador de voo, aquele procedimento vai ser modificado para todos os lugares e aquilo lá não ocorre mais. Porque a comunicação e a resolução de erros é muito mais efetiva. E por isso que a gente diz, a aviação é o meio de transporte mais seguro. Por quê? Existe uma ferramenta constante de correção de erros. Essa é uma das razões. Tá? Muito bem. O que a gente precisa? Garantir a realização da análise de forma padronizada. O que a gente não quer? Que um analista tome a iniciativa de liberar um produto de forma errada. Normalmente, o que a gente quer no laboratório ou numa indústria? Que o analista tenha autonomia para fazer a coisa certa. E, normalmente, o que você pode... Quando acontecem os problemas, o que acontece? Ele tem autonomia para fazer a coisa errada. Por isso. Às vezes, para fazer o certo, todo mundo quer assinatura de 1, 2, 3, 4, 5. Mas e a coisa errada? Não, a coisa errada não precisa de autorização de ninguém, ele faz sem pedir. Esse é o grande problema. Permite a construção de um histórico de perguntas e respostas. Esse é o exemplo que eu dei do POP. A Lático nos pediu, a gente já colocou exatamente nisso. Permite a solução de um problema de uma forma consistente, é para isso que serve a PPCC. Permite a rastreabilidade e garante o treinamento dos colaboradores. Concluindo, não sei se estou adiantado aqui, até que estou. Conhecer o nível de confiabilidade e segurança da sua metodologia determina o nível de segurança e o nível de falhas a que o seu processo está submetido. Então, você consegue controlar e dizer qual a chance que eu tenho de ocorrer o problema. A escolha do método determina o nível de segurança e a confiabilidade do controle de perigo para o PCC. Então, você pode controlar isso daí. Você pode estimar o seu risco utilizando a metodologia desenvolvida pela Somaticel. Mas eu preciso comprar de vocês? Não. Não tem problema, a gente fornece isso para vocês. Entender qual é a segurança do seu processo.
A gestão desse PCC, controle de resíduos de antimicrobianos, passa a ser feito de modo numericamente quantificável e com percentual de segurança. Então, isso você coloca lá no seu processo. Você consegue determinar qual é o seu nível de segurança. Tá? E é só isso.